Olá, boa noite. Voltando aqui para a gente poder ter a nossa live sobre decoração de casamento com Maurício Kurihara. Boa noite a todos, todo mundo voltando para a nossa live. Chegando parceiros queridos, Maurício entrou. Entrou mal sua solicitação, agora deu certo, amigo, viu? Foi bom eu ter saído e voltado. Pronto, agora vai dar certo. Todo mundo voltando também, a galera que estava com a gente lá esperando o Maurício. Vamos esperar ele entrar, que eu já autorizei a solicitação dele aqui. Não deu certo? Como assim? Como assim não deu certo? Maurício, cadê você? Hoje a técnica tá difícil. Hoje o Instagram não tá muito legal, ele tá aqui dificultando a nossa vida. Hashtag os melhores. Quem tiver coragem que discorde. Imagina. Cadê você que não tá aqui? Hashtag quem tiver coragem que discorde. Segunda-feira, né? Esperar aqui, viu? Muito bom. Só os melhores aqui mesmo. Muitos parceiros queridos. Noivos e noivas. Todo mundo chegando. Maurício está com alguma dificuldade técnica. Ele já tentou entrar. Eu já entrei e já saí já. Ele não conseguiu entrar de novo agora. Vou mandar outra solicitação para ele para ver se a gente viabiliza. Mas eu acho que ele não está recebendo a solicitação. Já estava nervoso. Consegui. Como vai, tudo bem? Nossa, eu já estava aqui. Gente, meu amigo, cadê você? Na verdade, eu estava tentando entrar. Quando eu colocava, dava assim, acesso negado. E aí não conseguia concluir o processo aí, E né? Christian já estava aqui. Meu Deus, que japonês é esse que não consegue lidar com tecnologia? Não está sabendo lidar com a tecnologia. O negócio dele é flor, minha gente. O negócio dele é decoração, é natureza. Não tem nada a ver com tecnologia. É verdade. Mas que prazer estar aqui com você, Indira. Um prazer estar batendo esse papo com você. Você que é uma parceira aí, presente aí desde sempre da nossa trajetória. Eu acho que desde quando eu comecei a engatear, a Indira esteve ali presente comigo. Foi uma pessoa que... Você é muito linda. E agora sou eu que estou engatinhando e você está aqui comigo. Né? E aí a gente está batendo essa bola nesse novo projeto, né? E você me abraçando, me acolhendo, topando aqui essa... Eu sei que isso aqui não é uma zona de conforto para você. Eu sou uma pessoa meio difícil para a tecnologia, né? Na verdade, me aparecer, eu sou uma pessoa meio complicada, mas aos pouquinhos a gente vai levando e vai tentando colocar coisas de uma maneira mais natural, né? Não, mas é só uma questão de prática. Hoje é aniversário do meu pai, liguei para ele, ele falou: minha filha, você fala com uma naturalidade. Eu falo: pai, eu disfarço bem. Disfarço muito bem, eu sou maravilhosa em disfarçar, porque por dentro eu fico me roendo toda, né? Se corroendo, né? Eu bem sei o que é isso. Mas assim, eu acho que falar do que a gente ama, do que está aí no nosso cotidiano, vai ser tranquilo, e bater esse papo com você vai ser mais gostoso ainda. Então, a gente vai... Eu tô agora gravando coisas novas, fazendo esses conteúdos diferentes, entrando nessa, como você mesmo disse, agora que eu que tô engatinhando, tá sendo uma delícia, porque realmente dá aquele friozinho na barriga de novo, né? É gostoso, né? Mas ter parceiros como você aqui realmente me ajudam muito. E eu fico muito grata de você estar aqui comigo. Vai ser um prazer, assim, dividir um pouquinho da nossa trajetória e da nossa experiência. Falar sobre decoração de casamento, para mim, é sempre maravilhoso, né? Porque a gente tem a oportunidade de falar daquilo que a gente convive, do que está aí no dia a dia do nosso trabalho. Zezinho, um beijo. Tem tanta gente aí bacana que está entrando. Tanta gente legal. Mas é porque Maurício assim, gente, ele não é querido não, ele é querido e meio, sabe? Ele é tipo 2 queridos, 3 queridos. Ele é aquela pessoa que, tipo assim, você anuncia a live e todo mundo reposta. Tipo, eu nunca vi tanto repost de uma live na minha vida. Camilinha! Maurício!
Muito Então, fofo. né, vamos falar um pouquinho aí sobre decoração de casamento, né, Indira? Bora, Me bora. conta Você aí o que é fica, que você fica você... com vergonha porque a gente está falando de você e fica Não é? mudando Eu de fico morrendo de vergonha. assunto. Camila já colocou aí falando do cabelo que tá brilhando, que tá ofuscando os olhares dela. E aí a gente vai, e a gente vai ficando Ó, esse te tímido. amo aí foi para Maurícia, eu sei, mas eu sei que ela também me ama, porque eu sou dessas. Dila, um prazer te receber aqui. Obrigada. Ela vai fazer live comigo também, viu? Ó, Olha! vou trazer Só tem todo a mundo galera aqui para esse bacana aí perfil. hoje. Vou trazer todo mundo aqui, todo mundo. Camila, bora fazer uma live também, Miloca? Bora falar sobre make. Bora, já tô convidando geral já. Amigo, o propósito dessa live, a ideia é como esse perfil, ele é muito voltado para a noiva que tá ali no comecinho, sabe? No início. Sim, sim. Aquela pessoa que, tipo, gente, eu fiquei noiva e agora eu tô, tipo, super perdida, eu não sei para onde eu vou, o que que eu faço. Então, a ideia é que ela não caia em Em armadilhas ou armadilhas. cometa erros que ela poderia evitar. Aham. Então, eu não posso deixar de fazer a nossa primeira pergunta, né? Antes de contratar a decoração, antes de contratar, o que que você acha que é o principal erro que a noiva que está começando precisa evitar? Assim, eu digo que a tecnologia chegou para poder facilitar muita coisa para a gente. A gente está vivendo nessa era aí da tecnificação do espaço, o cyberespaço cada vez mais presente na vida da gente, e a gente percebe que a informação chegou de uma maneira muito mais clara e mais rápida para o cliente, e essa enxurrada de informações muitas vezes deixa a cabeça da cliente muito conturbada em meio a tantas informações e inspirações. E muitas vezes as inspirações, ela não consegue seguir um fluxo natural e ela não consegue seguir, muitas vezes, um caminho pautado em algo concreto. E muitas vezes ela entra naquele sonho, e muitas vezes entra no sonho da noiva, do casamento instagramável, do casamento bombado nas redes sociais. E muitas vezes ela perde e esquece de prestar atenção nos mínimos detalhes. Verdade. E é uma das coisas que a gente sempre tem o cuidado de chamar ela para a realidade na hora da gente fazer o nosso primeiro atendimento, na hora de bater o nosso primeiro papo. Quando ela vem de uma assessoria, a gente já tem esse meio caminho um pouquinho andado, porque você dá aquela filtrada, você chama ela para a realidade. Na hora que você manda uma planilha de orçamentos, você já dá aquele choque de realidade nela, então ela, de uma certa maneira, já chega com uma visão muito mais próxima. Mas uma das coisas que eu sempre gosto de destacar quando a gente vai iniciar qualquer projeto de decoração é que eu digo a ela: tem em mente que o casamento ele não precisa ter a assinatura do profissional que está do lado de cá. O casamento tem que ter identidade e a cara de quem está casando. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em querer postar coisas ou colocar coisas que vá tipo satisfazer ou criar alguns egos dentro da gente e esquece da essência do casal. Às vezes o simples ali, às vezes o mais interessante para poder se montar um projeto de decoração acaba sendo perdido no decorrer do tempo. Então, voltando à pergunta que você me fez, eu acho que o essencial para dar o ponto de partida é entender quais são as suas necessidades, entender o que é que você precisa, o que é que você busca, o que é prioridade para você dentro do casamento, para que em cima disso a gente consiga peneirar e brifar isso. E aí depois a gente leva para as outras questões, como o Então horário. você diria, por exemplo, que uma noiva que fez um planejamento bacana, que amadureceu o planejamento, está mais preparada para contratar uma decoração também? Sim, sim. Eu costumo dizer que o casamento, acima de tudo, é um gerenciamento de um resultado final, né? Então, se a gente gerencia isso desde o começo, tanto na hora de você formular as suas propostas, na hora de você formular os seus gostos e os seus desejos, a certeza de você ter uma decoração e um projeto muito mais afinado e um projeto muito mais efetivo, no final das contas, ele é muito mais fácil de se acontecer do que se você levar ele sem um planejamento e sem uma preparação para isso. E aí ela precisa Eu prestar gosto atenção muito. também naquelas outras coisas, né? Como horário, data, tipo, o que é que você pensa de estrutura, que aí a gente vai para aquela conversa que eu tive dos gostos do casal, né? Da cara e da identidade de cada um. Eu gosto muito de trabalhar com as noivas a importância dessa definição de prioridades, inclusive porque cada uma dessas prioridades que elas definem vão também traçar rumos diferentes para cada um das negociações com os fornecedores. Perfeito. Inclusive, por exemplo, quando o local é uma grande prioridade, isso acaba impactando mais na decoração, por exemplo, né? Então, quando ela traça metas, não só orçamentárias, mas metas mesmo dos desejos, daquilo que realmente é muito importante para ela, eu acredito que
não é só a fase de pesquisa e não é só a questão de orçamento que fica mais próximo dela. A realização também desse sonho, a materialização daquilo que está na cabeça dela fica mais fácil, né? Sim, fica muito mais tranquilo de se formular a coisa, porque a gente vai com o processo do planejamento mesmo. Muitas vezes, quando a gente recebe elas no escritório, a grande angústia dela é tentar transmitir para a gente a paleta de cores do que ela deseja, ou a estrutura da festa, como é que ela pensa e etc. E eu costumo fazer o inverso. Eu costumo trazer para elas que elas precisam, na verdade, pensar no pré antes da gente chegar no resultado final. Então, elas normalmente estão lá na frente sem ter feito lá atrás, né? Isso. É aquele famoso assim, coloca o carro na frente dos bois, né? Verdade. E se a gente não tem um bom planejamento, se a gente não tem uma boa base, lá na frente vai acabar quebrando a cara, né? Agora, trazendo um pouquinho aqui para nossa, né? Que a gente tem aqui, bem do ladinho, aqui a questão da engenharia e da arquitetura, né? Verdade. Quando você não faz um bom alicerce, a construção não fica, né? Ela vai desabar. Ela desmorona. Até porque quando a gente vai partir para os detalhes, ela não tem nada substancial para poder dar sustentação àquilo que a gente está pensando. Quando a gente fala, muitas vezes, de uma maneira geral e genérica, parece que é algo sem fundamento. Mas eu vou trazer agora um exemplo para a realidade do que a gente normalmente conduz nos meus atendimentos. Como é que eu conduzo o meu cliente no meu primeiro atendimento para que ele entenda como é esse universo da decoração. Eu sempre digo, como eu falei, que decoração não precisa ter assinatura de quem está do lado de cá. Decoração precisa ter identidade e tem que ter a cara de quem está casando. A decoração ela precisa atender às necessidades básicas do casal. Qual é a sua prioridade naquele momento? É atender bem a sua família? É fazer uma festa menor, mas que seja aconchegante? Não, a minha necessidade é fazer uma mega festa. Eu tenho 600 convidados, eu tenho 400 convidados. Então, em cima disso, a gente vai traçar as perspectivas do que é prioridade. Se vai ter uma pista de dança, se a pista de dança é o centro e a atração da festa. Se é uma festa muito mais para um reservada, pouco mais familiar. família, que aí a gente precisa prever mais mesa e cadeira. Então, eu trago essas questões e esses questionamentos para que a gente possa elaborar um briefing de uma certa maneira muito mais sólido e que a gente possa desenvolver um projeto muito mais voltado para a realidade e necessidades do casal. E a gente que trabalha com prestação de serviço, Indira, tem um sério defeito e muitas vezes está querendo sugerir coisas e muitas vezes o que o casal procura naquele momento é outra completamente diferente. E a gente não tem um trabalho... Às vezes, Mal, ele nem sabe o que ele está procurando. Porque como ele está muito focado lá na frente, ele ainda não amadureceu o suficiente as suas ideias para chegar à conclusão daquilo que ele realmente precisa, né? Ele nunca teve contato... Eu até brinquei aqui numa outra live e falei... Porque a decisão de compra de um casamento não é igual você ir ali no shopping comprar uma blusinha. Você já sabe o que você precisa para. Você já sabe o tipo de caimento que você precisa, você sabe o tipo de tecido que você precisa, se é mais quente, se é mais. A decisão de compra de um casamento, que não deixa de ser uma decisão de compra, né? Quando você vai montar, enfim, fazer uma contratação de todos os fornecedores, normalmente você não tem ainda amadurecido, inclusive, quais são realmente as suas necessidades. Então você. É como se você passasse para o campo dos desejos sem trabalhar antes as suas necessidades. Então fica faltando esse aporte, esse suporte, né? E aí a gente sempre se esbarra numa pergunta simples. Eu acho que você deve ter tido isso várias vezes. As noivas sempre me perguntam: tem que ter isso? Não, eu começo a fazer o processo inverso. Eu começo a desconstruir a ideia do que tem que ter. Porque elas vêm com uma ideia pré-formada de evento e de festa e muitas vezes esses questionamentos sempre esbarram na gente. Eu fiz um casamento com você há muito tempo atrás no Vila da Praia. Não sei se você lembra. Sem bolo. Sem bolo. E foi um dos questionamentos da noiva. E ali, para mim, foi uma lição logo no meu início de carreira. Não, ela, a Carol, me lembro demais. A Carol, ela era uma noiva que a gente brincava que ela é casamentofóbica. Tudo que era relacionado a casamento, ela não gostava. Que era brega. Ela não gostava. Ela não gostava de bolo, de casamento, de vestido de casamento. Nada de casamento, ela achava tudo brega, ela não queria. E ela disse que uma das grandes dificuldades que ela teve foi exatamente encontrar profissionais que não julgassem o que ela sentia com relação a isso. Então, ela se sentiu muito abraçada, né, por mim, depois por Maurício. Maurício mesmo foi uma identificação muito grande, exatamente porque ela disse: cara, quando eu falei que não queria bolo, vocês não falaram, tem que ter o bolo. Não, tudo bem. Não precisa ter o bolo, não faz falta. A única coisa que eu aprendi é porque depois desse episódio eu tive uma outra noiva que optou por não ter bolo. E depois ela me sinalizou:
quando recebeu as fotos protocolares do álbum e etc., ela falou, eu acho que eu senti falta de um corte de bolo. E aí, depois eu passei a tomar cuidado com isso. Quando elas falam, eu não quero ter bolo. Aí eu sempre levanto essa questão. Você não quer ter bolo. Ok, a gente não precisa ter bolo no seu casamento. Mas é um item que vai te fazer falta futuramente. É uma coisa que você vai sentir no seu álbum fotográfico. Isso foi uma coisa que eu trabalhei muito com a Carol no bolo, mas principalmente na questão do vestido. Porque eu não sei se você lembra que o noivo dela tinha uma expectativa de vê-la de noiva muito grande. Sim. Ele gostava muito das coisas de casamento. Então, eu sempre falava isso para ela. Eu falo, se você não vai casar com vestido de noiva, vocês estão preparados para lidar com a frustração dessa expectativa? Porque ele tem essa expectativa. E no futuro, isso vai aparecer de alguma maneira para vocês. Ela acabou botando um vestido, foi simples, mas foi um vestido branco. Mas ela acabou entrando com um vestido de noiva. Usando um vestido branco. Não era caracteristicamente vestido de noiva, era aquele vestido mais fluidozinho, mais praiano mesmo. Mas que fugia completamente daquela coisa padrão, que era o que assustava ela. Mas ela tinha medida das consequências de uma decisão, né? Então, você não tomar uma decisão nem pelo que tem que ter, e nem pelo que você, né? Nem pelo não ter. De maneira afobada, de maneira precipitada, né? Ouvir muito. Mas escolher quem você vai ouvir, viu, gente? Não é sair ouvindo todo mundo, não. Porque o mundo dos palpites, ele é cruel, não é normal. É desesperador. Às vezes a gente se debate aí com essas questões e é meio desesperador. Mas é sempre bom ouvir a opinião e entender um pouquinho com quem tem um pouquinho mais de experiência do lado de lá, para que a coisa fique mais palpável. Um outro desafio que eu sempre digo na hora de formular o projeto de casamento é fazer uma peneira nas referências. Então, quando a gente se depara com meio mundo de fotos de inspirações e muitas vezes elas ficam perdidas naquilo ali e a gente, muitas vezes, não tem que ter sabedoria e maturidade, eu digo maturidade profissional, para poder ajudar elas no processo de construção. Eu digo que o trabalho da gente enquanto decorador é meio que ajudar a tecer essa coxa de retalhos e juntar esse quebra-cabeça que muitas vezes está muito embaraçado na cabeça dos casais. Então, a gente percebe hoje que muitas vezes eles e elas sabem exatamente o que quer. Eu falo eles e elas porque a gente tem tido noivos cada vez mais participativos e a gente tem tido noivas também cada vez mais participativas, mas que ao mesmo tempo ouvem os desejos do casal. Fora os casais homoafetivos que a gente tem aí e alguns que acabaram entrando na nossa trajetória. Então, a gente ouve muito os desejos de ambas as partes para que, em cima disso, a gente possa fazer esse filtro. Mas é um grande desafio mesmo entender o que é que ela pensa em cima daquela estrutura básica para que a gente possa afinar esses detalhes com relação ao projeto. Eu diria assim, na linha do que a gente está pensando, que seria, portanto, um erro. Fábio e Bruno, né? mesmo é um casal aí, querido, que a gente vai estar fazendo o casamento. Ah, que delícia! Seria um erro, vamos dizer assim. Então, ela forçar uma situação de uma definição de projeto ou de detalhes de decoração muito no início do processo, né? Sim. A gente tem muitas noivas e noivos que às vezes falam, eu não quero esperar até 2, 3 meses antes, eu quero definir logo. Mas esse amadurecimento ao longo do processo é importante, né, Mal? E assim, normalmente como é que a gente conduz lá dentro do escritório para poder dar essa peneira e a gente conseguir chegar dentro de um projeto um pouco mais sólido? A gente, depois de fechado o contrato, de resolver os ajustes, a gente sempre parte para uma reunião de pré-briefing para ideias. Então, nessa reunião de pré-briefing para ideias, a gente lista todos os tópicos da decoração, de tipos de mobília, a arranjos, de paleta de cores. E, em cima disso, a gente faz aquele apanhado geral sobre a festa, para que a gente possa criar um mood board. Então, quando a gente cria esse grande painel de imagens... Para tudo, apaga a luz, para tudo. A gente fala aqui com noivo iniciante. O que é mood board? Moodboard é termo técnico, amigo. Aqui não cabe termo técnico. O que é moodboard? É um grande painel de imagens e de referência e que a gente pode exemplificar ali e meio que montar um quebra-cabeça. Então, é como se eu pegasse uma grande folha de papel e relembrasse aqueles tempos antigos que a gente fazia os recortes e fazia um recorte e cola em cima de... um caderninho de recortes de referências para poder ela consultar. Consultar, isso.
Na época, era aquele caderninho de referências na época da revista, que vocês arrancavam. Indira veio da época da noiva da revista, né? Que arrancavam a página da revista, fazia o recorte e ia colando, né? Me matou, mas eu fui noiva de revista mesmo. Eu alcancei um pouco isso, eu não cheguei a viver isso, mas eu alcancei um pouco as revistas e etc. A Então é gente meio que esse recortava, recorte, meu né? buquê foi capa de uma revista, até Zezinho tá aí ainda, foi uma capa da revista do Zezinho, meu buquê. Tá vendo como a coisa acontece? E aí a gente faz esse grande referencial. Eu faço uma reunião de pré-briefing, que a gente vai listar todos os tópicos da decoração, do tipo de arranjo, qual o estilo de floral que ela quer, se ela pensa em levar uma coisa mais descontraída, e depois a gente cria um mood board. Um outro ponto que eu sempre gosto de levantar para o cliente é que elas chegam para... Eu alcancei, falou igual a velha. É bem isso. Entreguei a idade. Gente, entregar a idade hoje em dia tá fácil. É só olhar se a pessoa postou nos stories que foi vacinada. A pessoa foi vacinada, entregou a idade, já era. Beijo, tchau. Aí a gente já descobre a idade da pessoa em 2 tempos. Você consegue saber até o dia do aniversário dela, praticamente. É verdade. Aline, querida. Beijo, prazer ter você aqui. Lua. Ó, tá cheio de gente bacana aqui. Tá cheio de gente bacana, tá cheio de gente bacana. Todo mundo. Robertinha tá aí. Ah, Roberta é uma outra querida. Ah, já o Marcelo aí também. Ah, que delícia. Marcelinho. Oh, prazer. Essa família é uma família todo querida. Todo mundo é seu fã, amigo. Todo mundo é seu fã. Aí que eu vou brincar. Meu coração. também, né? Beijinho, mas assim... Ai, ai. Eu esqueci o que eu tava falando. Já perdi vários cringes. É porque aqui a gente eu fiz um parênteses para falar do mood board, porque aqui a gente não usa termos técnicos. Aqui a gente fala. E aí a gente estava explicando um pouquinho sobre o que era o mood board, e uma outra questão que eu sempre me deparo junto com as clientes hoje no escritório é que elas chegam muitas vezes com ideias pré-formadas e elas querem autodenominar muita coisa. Como, por exemplo, eu queria fazer uma decoração garden. Hoje as pessoas estão querendo botar nome em tudo. Eu quero fazer uma decoração industrial. A minha decoração é romântica. E eu digo a ela, não, vamos parar um a ideia do rótulo, né? Como a ideia do rótulo. Botar um rótulo e botar tudo dentro de uma caixinha, né? Dentro de uma caixinha. E muitas vezes ela tem coisas dentro de cada linha do que ela procura de inspiração para decoração e que ela pode extrair o melhor de cada corrente dessas de decoração. Ela pode tirar um pouquinho do garden, ela pode botar um pouquinho do romântico, ela pode colocar um pouquinho do clássico na proposta dela, sem precisar rotular e denominar coisas, e muitas vezes ficar polida na hora do processo criativo. Uhum. E uma outra coisa que normalmente eu faço lá no escritório, eu evito no meu primeiro atendimento estar recebendo fotos de clientes. Isso é bem legal, isso é bem legal. Porque se eu sento com ele no meu primeiro atendimento e começo a ver coisas, eu, de uma certa maneira, sigo o que ele está me propondo e saio da minha zona de conforto. Então, a possibilidade de entregar um projeto diferenciado, um projeto único e com identidade a cara do casal é muito maior. Imagina se eu estivesse sentando com ele no meu primeiro atendimento e mostrando milhões de referências. Ou ele vai sair de lá frustrado, muitas vezes, porque ele vai achar que o que eu estou mostrando é divergente do que ele está procurando. Ou ele vai sair de lá super empolgado, porque achou que eu estou lendo o pensamento dele. E muitas vezes a gente vai continuar produzindo as mesmas festas. A gente vai estar produzindo sempre os mesmos conteúdos. Colocando sempre a mesa no mesmo local, os arranjos, e todo o processo criativo acaba sendo polido. Então, quando a gente tem essa opção do cliente tirar a gente da zona de conforto e trazer para uma realidade e que a gente possa elaborar um projeto diferenciado para ele, o projeto de decoração acaba ficando muito mais espontâneo e muito mais criativo, né? Eu acho que essa espontaneidade e a ideia de deixar as ideias fluírem é fundamental. A gente volta talvez para o primeiro ponto, né? O amadurecer, o não se precipitar, o não colocar o carro na frente dos bois. A gente, na verdade, acaba voltando um pouco para o que a gente tinha falado no início. E aí, quando a gente vai para lá, Indira, muitas vezes uma das coisas que eu percebo dentro do projeto de decoração é que a gente precisa eleger, inclusive, dentro da decoração, quais são as prioridades do casal. Então, às vezes, a gente tem um orçamento X para poder desenvolver um projeto e a gente percebe que tem prioridades. Todo casamento, toda pessoa existe prioridades. Então, sempre por exemplo... Sempre tem. Sempre tem.
E às vezes a E prioridade não quando eles é... assumem e quando eles entendem essas prioridades, facilita para eles mesmos, Sim, inclusive, sabe? A gente estava falando recentemente na live da nossa amiga Fernanda, que veio aqui também, foi maravilhosa a live, incrível, e você participou. Como é importante quando o casal sabe se a prioridade é o buffet, a prioridade é a decoração, a prioridade é a banda. Quando ele entende essa prioridade, facilita todo o caminho. com certeza. E Fernanda que tá aí, que é uma querida que a gente soube contribuir em muita coisa. Um grande beijinho para ela, que é uma fofa, é uma profissional aí Maravilhosa, né? maravilhosa, né? Porque ela tá aqui não. Inclusive, tô até com a camisa que ela me deu de presente. Ó, gente, de E aniversário. Adoro, adoro a Fernandinha. E aí, quando a gente cria essas prioridades, Indira, fica muito mais fácil, porque às vezes ela não tem um orçamento para poder fazer uma mega produção em todos os tópicos do casamento, mas ela tem orçamento que a gente consegue desenvolver uma excelente mesa de doces, uma excelente cerimônia, e a gente pode trabalhar alguns outros pontos da festa que não são tão importantes, deixa eu botar entre aspas, que são aspas. itens que muitas Não vezes são conseguem importantes para aquele casal, para né? aquele casal, consegue passar despercebido diante da montagem e a gente consegue otimizar. Um exemplo que eu normalmente dou. Às vezes na lateral do sofá não tem necessidade de a gente colocar um mega arranjo de flores. Às vezes uma peça decorativa numa mesa de canto, ou uma abajur, ou um pote, ou uma lanterna, ele vai causar o mesmo efeito de composição cênica na hora da montagem do casamento, mas a gente não vai ter o Os casais me desprendimento daquele perguntam muito piso assim: floral. ah, muita flor encarece, né? Eu falo, é. O que É, não significa que se você botar pouca flor, você precisa ter pouca decoração. São coisas verdade. completamente diferentes, né, Mal? Diferentes. Completamente diferentes. E às vezes o volume é muito relativo, porque às vezes elas procuram uma flor que tem um volume menor, mas em compensação tem um custo, um valor agregado muito alto, como por exemplo a orquídea. Tem algumas que dizem assim, eu queria uma mesa toda de orquídea, mas o custo para se produzir uma mesa de orquídea, ele é muito alto e muitas vezes ele não vai dar o volume que, por exemplo, outras flores conseguiria dar com um custo operacional muito mais baixo. Então Ah, cabe a gente... recentemente você fez uma decoração super criativa que tinha um mega volume, mas não era Verdade. com flores, assim, na verdade até com flores exóticas, assim, a Sim, gente olhava, e os convidados, Mal, você não estava lá, mas eu estava, eu vi, os convidados ficavam, nossa, que flor linda, olha essa flor, assim, olha a cor da flor, sabe? As pessoas realmente é, fazer um convidado, isso é uma coisa importante. Você ter uma decoração que faz o convidado reparar nela, porque assim, não é todo convidado que repara em decoração, viu? verdade. O Não é convidado todo repara em convidado. comida, bebida e É, animação. Quase que total, 90% deles o foco acaba ficando aí nisso. E eu digo total. isso no meu escritório também, eu digo isso no atendimento com o cliente. Eu sou Mal, realista nisso. deixa eu só trazer aqui. Eu recebi aqui uma dúvida aqui nas perguntas do Sim. Diego. Primeiro ele está falando ótima live. Obrigada, Diego. Maurício, maravilhoso, realmente meu super convidado. Com quanto tempo, em média, é legal iniciar o planejamento do casamento? Ó, essa é uma grande questão que a gente lida todos os dias, né? A gente, na verdade, o planejamento de decoração, a gente sempre gosta de fazer ele um pouco mais próximo do casamento. Mas a contratação para a execução do projeto de casamento, o ideal é que a gente tenha aí pelo menos um hiato. Normalmente os casais contratam com um ano e meio. Principalmente nesse período que a gente vem vivendo agora de pandemia, que as datas e as remarcações ficaram muito intensas. Então a gente teve muitas remarcações, alguns casamentos que eram para ter acontecido, eles acabaram vindo aí para a nossa agenda à tona. E as clientes que estavam em casa, que estavam querendo casar, parece que essa última semana agora, eu não sei, elas se soltaram, não foi? Não sei se você Foi. sentiu isso. Graças a Deus, sabe por quê? Porque a nossa liberação vai sair, viu, amigo? Ó, A nossa vai liberação sair. vai sair, elas estão assim, graças a Deus, foi uma semana de muito movimento essa última semana da gente. Então, o ideal para você garantir um profissional que você queira para poder estar trabalhando é o quanto antes. Então, eu tenho casamentos em média com um ano e meio, tenho casamentos até com um ano e Eu 8 fiz meses. Eu já hoje. O fiz. Diego parece assim, que Diego, dá uma olhadinha lá nos meus posts, você vai encontrar muita coisa legal assim de informação sobre planejamento. Eu fiz hoje de manhã foi meu post sobre antecedência de casamento, de quanto tempo você deve contratar os profissionais do seu casamento. Eu gosto de falar assim, quanto antes, melhor. Mas também antes demais, não, porque pode te gerar aflição. Às vezes tem noivos que procuram a gente com 3 anos de 3 anos. antecedência. Isso pode gerar uma certa aflição
pelo casal, assim, porque não chega nunca, porque é como se eles já tivessem resolvido tudo e aí não conseguem sentir aquela data que tá chegando logo e tal, enfim. Então, dá um pulinho lá que você vai ver que eu tô falando um pouquinho sobre isso lá no nosso post de hoje. Gente, Ainda tanta bem que gente já garanti querida. Tem a vocês dois. Massinha, que é uma grande amiga aí de lá de Ilhéus. Tem Mônica Vivi, também tá trabalha lá. aqui. Mônica também Mônica tá Bacelar, aqui. que é outra querida. O Manuel Lemos aí, que é de lá da região de Santo Antônio de Jesus, que é um super Ai, parceiro Mônica, realmente também. foi uma pena a live da Fernanda não ter sido salva. Na verdade, eu sofri a noite toda, até o dia seguinte, eu ainda ficava, ai, amor, não acredito que a live Não, não aquela foi live foi maravilhosa em termos de conteúdo. Tinha tanta coisa bacana. Foi maravilhosa. Não, mas eu vou Vai repetir, a Fernanda repetir, né? não escapa, ela não escapa. A Fernanda Vale a não pena, escapa. sim. Mas você ia me Sim, perguntar Mal. alguma coisa. Não, é a pergunta do Diego mesmo. E depois que a pessoa começou já, né, a desenvolver ali o projeto com você e tal, tem alguma coisa que você diga assim, também é algo que às vezes elas fazem que te incomoda, assim, em termos de um erro mesmo que você fale, poxa, isso que elas fazem não se deve fazer? Na verdade, assim, eu não digo que seria um erro propriamente dito. Eu acho que o processo, a ansiedade delas, o processo em querer ver a coisa fluindo, muitas vezes elas acabam metendo os pés pelas mãos diante do processo. E acaba fazendo escolhas erradas durante a trajetória. E muitas vezes aquilo que ela poderia, acaba fazendo, gera um custo, às vezes, muito mais alto para ela no decorrer do processo e que não precisava fazer aquilo. Ela acaba produzindo coisas, por exemplo, eu tô com uma noiva específica agora, que, por exemplo, não é que seja errado, mas eu acho que não tinha necessidade. Ela entrou e foi fazer uma papelaria e acabou fazendo uma coisa muito grande, sem necessidade, como, por exemplo, ela acabou produzindo 400 cardápios, uma coisa que não tinha necessidade. Então, gera um residual de lixo sem necessidade. Muitas vezes ela não pede a opinião do profissional. Hoje o WhatsApp está aqui que a gente consegue ter esse bate-bola rápido e a gente consegue tirar essas dúvidas. Esse Forminhas, ponto ela que você acabou... levantou para mim, eu acho que é fundamental, né? O fato da noiva, claro, ela tem total autonomia para tomar as Sim, decisões dela, mas é muito importante ela buscar essas orientações para que ela não peque não pela falta ou pelo excesso. isso. E aí acaba entrando em alguns detalhes, como, por exemplo, eu tenho com uma outra aí que encomendou forminhas. Hoje a gente já tem forminhas com custo bem acessível aqui em Salvador. É uma noiva de fora, ela acabou contratando as forminhas todas fora daqui de Salvador. E aí, na hora que ela recebeu o volume de forminhas, as caixas em casa, ela disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou levar isso dentro do avião? E muitas vezes elas não tiram e não batem essa bola com a gente, desculpa, e a gente pode, de uma certa maneira, orientar diante do processo e que evita esses tipos de desgaste para ela mesma e gera uma expectativa e gera um desgaste emocional, inclusive, diante do processo, de coisas que muitas vezes a gente poderia minimizar e simplificar diante do projeto como um todo. Eu não Mas você sei não se acha que você... tem muito isso delas assim, que eu também não classificaria como erro, mas eu acho que é algo que elas precisam fazer com muita cautela, que é a coisa de buscar informações muito com as amigas, com o grupo de Isso, noivas. Ah, porque no grupo disseram e tal. Você não acha que isso elas precisam, sim. assim, observar? Eu acho que precisa saber qual é a fonte que ela tá vendo aquilo e tá pesquisando e tá olhando. E uma das coisas que eu sempre costumo dizer para o cliente, tem coisas que para você lhe agrada muito, como por exemplo, se você for comprar um brinco hoje, colocar um brinco, vai ter brincos que vai lhe agradar e vai ter brinco que não vai agradar a sua amiga. Então, muitas vezes, a opinião, excesso de opiniões externas podem acabar poluindo a cabeça e entrar por um processo meio conturbado diante do contexto geral da coisa. Então, às vezes, selecionar o que se ouve e o que se ouve, como se ouve, é fundamental para que a gente não tenha ruídos na nossa comunicação, né? Eu acho essa necessidade que a gente tem de ficar se comparando muito, de buscando muitas referências, o que Tati falou. Às vezes é ausência de assessoria, pode ser, mas Muito. às vezes é essa ansiedade mesmo que eu acho que quando você não amadurece o seu projeto, você fica lidando com ansiedade, é como se você tivesse que resolver as coisas assim, a toque de caixa o tempo todo, tananana, e aí você acaba se amparando na primeira opinião. Só Verdade. que a gente não tá para dar opinião, a gente dá parecer, a gente é técnico, a gente sabe, a Verdade. gente vai conseguir te orientar de uma maneira
que não seja, eu vou mudar a palavra opinião, um palpite, não é um palpite, Verdade. a gente não dá um palpite, a gente dá uma opinião técnica, né? Um parecer baseado numa relação mais técnica. Eu vou trazer Inclusive, um eu exemplo vou até para chegar, cá, agora pra gente. eu queria só Vai, diga. chegar a responder aqui para eu não perder, que Oscar Harmonia mandou uma pergunta que eu acho que linka um pouco com essa coisa da opinião, né? Da técnica e tal. Existem, inclusive, diversas técnicas, tá? A gente tem a técnica, por exemplo, a técnica judiciária jurídica é uma técnica. A gente, no mercado de casamento, quando você fecha um contrato, você fecha um contrato relacionado à execução daquela data. O contrato não tem validade, porque ele não é um contrato de 24 meses, de 12 meses. Ele é do dia que você assinou o contrato até a execução daquela data. Então, se você fechar um contrato para uma data daqui a 3 anos, sei lá, em 2023, sei lá, em fevereiro de 2023. Estou negociando aí, fechando um casal agora para fevereiro de 2023. Se eu assinar esse contrato, eu vou executar esse serviço de agora até lá. E não só por 24 meses. O contrato não perde validade, tá? Não tem perda de validade. Então, é claro que ouvir seu advogado é importante, sim. Mas o advogado conhece o que é a dinâmica da prestação desse serviço específico. A gente passou muito por isso agora na pandemia, né? Muitos advogados davam pareceres que não eram relacionados à execução do serviço de eventos sociais. Né, Mal? E é uma particularidade completamente diferente de tudo que a gente convive, né? E aí a gente, fechou o casamento para 2023, a gente passa a trabalhar a partir de agora. É claro que a elaboração e a execução do projeto, eu sempre gosto de colocar ele mais para frente, lá para 6 meses antes, e a gente finalizar com 2 meses. Eu sempre gosto de fazer isso. Mas as consultorias, a gente acaba dando o tempo todo. Como, por exemplo, ela vai dar uma olhada no convite. Então, ela me pede uma opinião muitas vezes no WhatsApp. Ela vai dar uma olhada na papelaria. Ela me pede também uma opinião, às vezes, no WhatsApp. Então, ela gosta de uma referência. Então, ela vai construindo esse papel e esses tópicos e a gente vai mantendo o diálogo aí durante todo esse período. Então, é uma chuva de informações daqui até lá, né? Então, e completa as duas perguntas que a gente falou. Então, essa coisa de realmente da gente ficar sempre batendo uma bola com a cliente, né? A cliente também tem um papel, eu falei isso na live com o Bruno, da Bendito Casamento, que é celebrante lá do Rio de Janeiro. Sim. E ele falou muito sobre a questão de que o fornecedor tem um papel, mas os casais, né, os noivos, as noivas também têm um papel, porque o nosso trabalho é uma via de mão dupla. Então, você Verdade. só pode executar uma boa decoração se o casal também te der material, no sentido de você conseguir compreender o que eles desejam, né, Mal? Eu sempre trago um exemplo que a Indira já deve ter ouvido falar isso várias vezes. Eu fiz um casamento há um tempo atrás no Castelo com ela, antes de pandemia, inclusive antes desses atendimentos virtuais que a gente faz hoje, que foi a Dani. A Dani foi uma das noivas que assim, me marcou muito diante do processo, porque foi uma noiva que a gente praticamente não teve contato físico. Eu acho que se eu vi a Dani uma vez ou 2 vezes, foi muito diante do processo como um todo. Mas eu conhecia tanto a Dani, mais do que as noivas que estavam comigo aqui no meu convívio, no meu dia a dia, porque a gente se falava praticamente todos os dias, a gente trocava informações, a gente trocava figurinhas, ela me mandava coisas, e quando eu entro para poder decorar um casamento que eu conheço e entendo os gostos do casal, eu entro com uma facilidade muito maior, porque eu tenho liberdade para poder criar em alguns aspectos. E a gente que trabalha com processo criativo, quando a gente tem essa liberdade junto com o casal de conhecimento, a possibilidade da gente entregar um portfólio completamente diferente e incrível é muito maior. Como, por exemplo, a Indira levantou essa questão do casamento, um dos últimos casamentos que a gente fez, que foi a Tâmara. O último casamento da Tâmara foi meio que esse desafio. Primeiro, a gente passou por todas as conturbações de pandemia, marca, desmarca. E aí a gente chegou numa data e a Tâmara foi muito taxativa, assim, diante do processo. No início, eu achei que a Tâmara ia ser uma noiva que não iria conseguir expressar direito o que queria, que eu não ia saber patinar direito no campo dela. Mas chegou num determinado momento que ela passou a acreditar tanto na gente, confiar tanto na gente, todos nós, que eu já me sentia completamente à vontade para produzir. E nas vésperas do casamento... Quando ela se entregou, né, Mal? Tudo lindo. Assim, foi a coisa foi lindo. Fluida. Ela virou para mim e me disse assim, eu quero uma mesa suspensa e não queria uma mesa convencional. Eu queria meus doces de uma maneira suspensa, mas não queria nada convencional. Isso me faz com que eu saia da minha zona de conforto e vá buscar uma solução para ela, para tentar surpreender a cliente dentro das expectativas. E quando a Indira fala assim...
Diga. Não, diga aí, não, diga aí, se complete. E quando você fala assim das flores exóticas, muitas vezes do floral e dos potenciais, muitas vezes a gente está com um orçamento restrito e mais apertado e a gente precisa procurar soluções práticas para aquele Criativas, né? problema e para aquela questão. Então, muitas vezes a gente tem flores locais, a gente tem flores produzidas aqui. Então, tem coisas que a gente pode equilibrar e mesclar para poder entregar o casamento de uma maneira melhor. Ô, Leila, Gente, é muito pense lindo que numa a mãe gente de fica lendo os noiva. comentários, a gente fica com vontade de ficar só batendo papo com É... vocês. Aí, assim, a pessoa Ó, falando, Snai, as foi o pessoas último falando que a casamento que eu live tá uma fiz também. delícia, suas noivas, assim, meus noivos também aqui, todo mundo falando, os Olha, Riley. parceiros, muito lindo. Mal, a gente recebeu uma pergunta aqui também sobre a questão da importância da forminha para decoração. Sim. Olha, eu digo que não é um item imprescindível. Não é algo que a gente precise de fato. Essa semana, inclusive, eu atendi uma cliente que o desejo dela é que a gente monte uma mesa de doces sem forminhas. A gente vai estar trabalhando, provavelmente a gente vai estar... O projeto dela seria uma mesa de doces com forminhas daquelas de acetato. Então, a gente está procurando umas soluções para que não fique aquela coisa... mesa estilo as mesas de Recife, aquelas mesas muito lineares, porque ela também não quer, não é o proposta do casamento. É aquela que chama mesa mosaico, né? Isso, uma mesa mosaico não é a proposta, mas a gente Vocês trouxe sabem, outros... aqui ó, de novo, parênteses, a mesa mosaico é aquela que você faz tipo um desenho na mesa com os doces. De uma maneira que os doces ficam trabalhados de geométrica, faz formas de flores e tal. Então, mas normalmente são mesas retas, né? Chapadas, né, Mal? Sim, Porque isso, você não consegue ter a questão das alturas, porque os doces estão ali trabalhados na própria mesa, né? da própria mesa. A única questão, muitas vezes, da ausência da forminha, Indira, é a quantidade dos doces, que é um item que normalmente eu levanto. Aumenta, Quando a né? gente não tem forminhas, a quantidade de doces acaba ficando muito restrita. Então, a gente não tem como desenvolver uma mesa de doces imponente. Eu, particularmente, acho que um dos principais cenários, fora a cerimônia, é a mesa dos doces, é o principal cenário para a foto do casal. Então, se a gente tem uma quantidade de doces muito restrita e sem forminha, aquela mesa acaba ficando pobre de doces. Então, um dos itens que eu normalmente gosto de colocar é quando a gente faz um casamento pequeno, quando a gente precisa dar volume a essa composição, e as forminhas acabam ficando. Hamilton, Ó, você precisa ver, ó. Elizabeth. Maurício não para de falar um minuto. Eu também fico aqui louca pra falar, louca pra falar, louca pra falar. Tô a faladeira. Aí vocês não estão vendo, gente. Eu fiz uma live anteontem que eu chorei, mas eu chorei tanto. Mal, eu chorei tanto naquela live com a Lorenza, porque ela foi cantar pra mim. Olha, mas eu fiquei tão Que assim bonitinha. emocionada. É um passarinho aquela moça, coisa mais linda. Não, ela é uma energia assim fora do sério, né? Muito, muito legal. Tem duas perguntas aqui, Mal, que você desperta isso. As pessoas querem falar com você. Então, vamos lá. Vamos lá. Por que que os casais estão preferindo? Tem essa da Cris e tem a da Dila, mas eu vou começar com a da Cris. Por que os casais estão preferindo a cerimônia na praia do que na igreja? Na verdade, eu não digo nem que seria uma preferência. Tem sido uma preferência, assim, de fato. Eu digo que é da própria geração. Eu acho que essa geração que tem vindo aí é uma geração que não é que ela não seja religiosa e nem acredite nos dogmas religiosos, mas é uma geração que ela foi criada cada vez mais distante dentro de templos religiosos. Então, são gerações que acabaram vindo aí e que acreditam muito mais na questão ecumênica da coisa. Então, tem diversos entendimentos sobre religiosidade, sobre templo, e acabou desconstruindo essa ideia de fazer casamentos, muitas vezes, tradicionais dentro de igrejas católicas e ortodoxas. Então, eu acho que isso é muito reflexo dessa nova geração que vem vindo aí e que tem buscado esses outros formatos. E mais do que isso, com esse despertar dos destinos de casamento, com esse despertar em vir casais de fora para casar aqui no nosso grande litoral, então as pessoas normalmente vêm buscando um casamento com vista, com cenário, que contemple a natureza e que possa viver com a família a experiência de um final de semana, a experiência com os amigos de um final de semana. Então, eu acho que todos esses itens em conjunto fazem com que os casamentos de praia e os casamentos ao ar livre tenham dado esse grande boom aí, tenham aumentado a demanda e a procura por esse segmento. Indira também pode me contribuir aí um pouquinho nessa... Não, eu tava aqui pensando, eu tava aqui assim pensando, realmente aumentou muito o número de
Imagina, na época que a gente começou com Maison Berton há 15 anos atrás, quem pensava em casar final de Casar de tarde? Era tarde. uma O luta. povo falava assim, eu me arrumo pra noite ou pro dia. E o calor? Era super diferente e tal. Realmente, nos últimos anos, aumentou muito a questão da busca dos casais por esse projeto mais informal, mais descontraído. Mas você sabe que também é porque também tem um perfil muito do cliente do Maurício, porque o Maurício tem uma mão muito, muito leve para decoração diurna, ele faz muito bem. Assim, lógico que ele faz a noturna também, mas ele faz a diurna talvez de uma maneira mais natural. Então, assim, a gente tem muita noiva que ainda tem aquele sonho da igreja, sabe? Aquela coisa da igreja e tal. Mas é o sonho da porta abrindo, não é necessariamente da religiosidade. Então, eu acho que isso que você falou, por isso que eu tô aqui assim, ó. Você tá falando, eu tô aqui, gente, mas não é isso mesmo, a religiosidade tem tudo a ver. E essa coisa da natureza também, eu acho que é uma geração muito que foca muito essa coisa da natureza e tal. Eu acho que vai aumentar ainda mais. Isso, é uma geração que gosta de viajar, mais, é uma geração que gosta de contemplar a vida em outros aspectos. Então, as necessidades dessa geração têm sido uma necessidade diferente. A Dila até complementou, e fora a rigorosidade das igrejas que acaba facilitando nessas escolhas. Realmente, o rigor, né? O fato de algumas igrejas serem mais... Até que aqui melhorou bastante, viu? Essa coisa de não poder música, determinadas músicas, deu uma melhorada. Mas realmente o rigor às vezes dificulta um pouco, Sim. Porque as noivas querem a coisa mais fluida, né? Agora, hoje em dia, alguns padres permitem votos, que era uma coisa que não permitia antes. Tinha. Mas eu acho que a gente segue nesse sentido. Deixa eu, inclusive, aproveitar que eu falei da Dila e vou fazer logo a pergunta dela. Até onde a insegurança e a interferência de noivos ou terceiros é aceita e ou dificulta no processo? Interferência, né, amigo? Palpiteiros de plantão. É complicado, né? Eu sempre digo que opinião é sempre bem-vinda quando a gente pede opinião, né? Quando o cliente pede opinião a quem está gerando a transmissão com relação àquilo. Então, é preciso ter cuidado. Como, por exemplo, eu já tive noivas que fez escolha de vestido, já estava com o vestido pronto, fez a primeira prova, já estava nas vésperas do casamento. Foi mostrar para a amiga. Foi com a amiga fazer uma das últimas provas e a amiga disse que detestou. E a menina estava amando o vestido diante de todo o processo e já estava fazendo a prova final já para poder fazer a conclusão do vestido. E faltando, assim, tipo, 20 dias para o casamento, ela estava procurando um outro vestido porque a noiva estava nesse processo. O Milton que está aí pode dizer o que era que ele fazia com essa amiga. Ou ele enforcava ou ele jogava pela janela. Porque é difícil. Como é que você conduz Então é aquela questão da opinião. Muitas vezes a gente não sabe até onde ir, né? Então parte também por essas questões da decoração. Eu costumo brincar assim, você tem que escolher duas coisas. Você tem que escolher suas batalhas e seus companheiros de batalha. Porque é uma escolha. Se você não pode, obviamente, querer tudo, batalhar por tudo, você tem que escolher quais são as batalhas, suas prioridades, e você tem que escolher quem você vai ouvir para essas batalhas. Então, se você contrata uma assessora, escuta a tua assessora, rapaz. Vai com ela, não vai esse negócio das amigas. E às vezes ainda tem as questões difíceis para você ter o tato, às vezes, para poder você conduzir. Por exemplo, eu já tive noivas que tiveram problemas na hora da escolha de decoração, porque elas queriam uma coisa e a mãe queria outra completamente diferente. Então, é uma pessoa que tem uma opinião muito forte diante do processo, é uma pessoa que está ali muito presente e muitas vezes elas abrem mão de determinadas coisas que elas querem e procuram porque está querendo ouvir a ideia e a opinião. Por exemplo, eu tive uma noiva que queria muito a decoração dela em tons de rosa pink, aquelas cores mais vibrantes e etc. E a mãe não queria, achava que não era, que era infantilizado, que não era aquela proposta. E aí você coloca aquele dedo de gosto ruim no processo e a gente sente que, no fundo, ela fica um pouco frustrada, que ela ainda não está... E fica constrangedor pra gente, não fica mal? Muito, muito. E eu não sei nem como é que a gente aborda. A gente não tem como vezes, virar né? pra mãe e falar assim, você dá licença que o casamento é da moça Verdade. aqui? Você não pode falar um negócio desse na não frente tem da mãe. condições Mas de falar. Você fica com isso na ponta da língua, você não fica? Eu fico. Fico. Você, a depender, eu acho que ainda tem até a possibilidade de dar aquela opiniãozinha, assim, de uma maneira sutil. Eu não digo no assim, particular, amigo, no particular. Eu chamo muito as noivas para saber, vem cá, isso você quer essa participação? Porque se você não quiser, ele faz tudo diferente aqui por trás dos panos, né? Eu tive uma noiva que ela queria um casamento totalmente diurno e a mãe queria um casamento totalmente noturno clássico. E era realmente um embate grande.
Mas a noiva queria aquilo, porque ela não queria frustrar a mãe, era do desejo dela. Então foi muito desafiador fazer, porque realmente a gente teve que conciliar as duas, tanto que a escolha do local, tipo assim, a gente acabou fazendo no Baluarte, porque o Baluarte tem aquela coisa do ar-condicionado que a mãe Sim. queria e a cerimônia que a noiva queria, sabe? Assim, você ter que buscar a conciliação. Um meio termo diante do processo, né? Exatamente. Mal, eu passei por um trauma muito grande com a Fernanda. Porque a minha live chegou em 1 hora, caiu e eu não consegui salvar. Eu não vou passar por esse trauma com você, eu vou dormir. A Mônica, salva a live. A Mônica tá igual a mim. Verdade, Eu tô de olho no Moniquinha. relógio, Mônica. Eu não vou perder essa live. Ai, ai. Então, Gente, ó, Paty, pense nela e na mãe. Ó, a gente fez o casamento dela uns 5 anos atrás. Pense numa noiva querida. que Tanta gente aí legal. bacana. Hoje a gente revendo. Carol. Leila, Gente, que é uma mãe super participativa, mas Leila é uma mãe participativa, mas ela ouve a não vou filha. perder Ela essa live, Maurício, não vou não perder. perde, não. Se ficou alguma dúvida aqui na minha caixinha, eu vou lá e respondo no perfil, pode deixar, ou mando pro Maurício e ele responde, eu posto aqui para todo mundo. Gente, amei muito, foi uma live deliciosa, eu nem vi o tempo passando, eu tô aqui louca para falar um monte de coisa. Se o Maurício quiser, a gente volta e bate um papo, mas eu não vou perder a live, vou salvar. Mas salva aí. Vai ser um prazer. Amigo, Se ficou alguma coisa aí, eu maravilhoso. estou à disposição. Meu canal de comunicação está sempre aberto para vocês. É um prazer falar um pouquinho do que a gente ama e do que a gente gosta. Contar uma novidade para você Oba, aqui em primeira mão. fala. A gente está falando, você está falando do seu projeto novo aí. A gente está com um projetinho aí também para poder sair do forno. Oba. Tá para sair um livro aí sobre buquê. Gabi Cruz e Léo tá. Nossa, Bouquet Flowers. Tá saindo aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo de criação, como utilizar, contando um pouco da história desses buquês aí. A gente está produzindo, Gabi junto com o Léo. Então, são duas pessoas que estão nesse suporte. Daqui para o início do ano que vem tá saindo esse livro nosso aí, contando um pouquinho da história do buquê. Amigo, sucesso, sucesso, sucesso. Você merece, tipo, 50 vezes mais sucesso. Porque o seu sucesso é fruto de um amor enorme que você coloca em tudo que você faz. Eu te acompanho desde o comecinho, desde o dia que você olhou para mim e falou assim, meu Deus, eu trabalho, eu largo meu trabalho, não largo meu trabalho, vou fazer esse negócio maluco de casamento. Verdade. Eu nunca vou me esquecer daquele dia que a gente foi fazer uma visita técnica, que a gente passou horas no caminho, fomos no carro conversando. Gente, eu vou perder a live, o Christian chegou aqui. Salve e volta. Mal, fica aí, eu vou salvar e a gente continua, tá bom? Tá certo. Beijo. Fica aí que eu quero saber do seu projeto. Gente, eu vou salvar, que eu não vou perder, não. Peraí.